é o papel aqui da cultura? Fazer com que o time de produtos compreenda que esse cliente é o mesmo e que essas jornadas elas são intercaladas, né? São jornadas que se somam ao longo do ciclo de vida dele dentro da instituição. Olá, sejam bem-vindos ao BizHackcast da WIMI, um videocast no qual a gente desbrava a trajetória de líderes inspiradores aqui pra gente, falando sobre liderança, sobre carreiras executivas, sobre produtos e sobre como a gente pode transformar organizações e o impacto que elas entregam para o mundo. Hoje a gente vai falar sobre CRM, a mudança no qual ela pode transformar times de marketing e como as empresas se relacionam com seus clientes. Há algum tempo o CRM já deixou de ser uma ferramenta de gestão para se transformar em algo essencial na evolução de como as marcas se relacionam com os clientes. Ela consegue antecipar movimentos do consumidor, entender melhor suas jornadas e, de fato, fazer com que as organizações consigam entregar mais valor, mais personalização e, de fato, trazer os resultados que elas esperam. Eu sou o Bruno Dinato, um sócio que cuida de relacionamento com os clientes de serviços financeiros da WIMI, e hoje estou aqui com a Cláudia, nossa convidada, o líder, diretora de marketing, gestão, CRM e ESG lá no Banco BV, e a gente vai falar um pouquinho sobre CRM. A Cláudia tem uma trajetória muito bacana de mais de 25 anos, já passou por diferentes segmentos e há mais de 7 anos o Banco BV vem transformando como o banco vem utilizando ferramentas, técnicas e toda a relação que o banco traz com os seus clientes. Muito bom ter você aqui com a gente hoje, Cláudia. Primeiro, fico super feliz de você ter topado o convite. Gosto muito da gente poder conversar sobre carreira, sobre metodologia, sobre casos de usos reais que vocês estão aplicando, que vocês estão conduzindo por lá. Então, vamos lá, quero conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Espero que você curta bastante o papo com a gente. Então, para começar, queria que você se apresentasse, pudesse contar um pouquinho da sua trajetória com a gente, mais do que a gente contar de tudo que você já pôde fazer, a gente quer conhecer de onde vem, quais foram os seus passos para você chegar numa posição tão impactante hoje em dia. Boa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, a UIMI aqui como uma parceira nossa nessa evolução da experiência do cliente que a gente vem buscando lá no banco. Quando você fala 25 anos de carreira, me dá até aquela borboleta do tempo que eu já estou à frente aí de liderando frentes de marketing, de comunicação e agendas também de centralidade no cliente, né? Passei por diversas indústrias e entre elas, editorial, né, fiquei bastante tempo na Editora Abril, também fui JBS, Gafisa, né, mercado imobiliário e agora, né, estando ali como diretora no mercado financeiro, quando você foi falando me foi chamando a atenção por um ponto que me despertou quando eu fiz a minha entrevista, falei: "Poxa vida, a indústria tem tanta dificuldade de ter informação do cliente final, o mercado financeiro tem muita informação". Se há algo que a gente, como correntista, imagina, é que o banco sabe tudo sobre mim. É ali que eu transaciono, é ali que eu recebo o meu salário, é ali que eu pago as minhas contas, é ali que eu pago o meu cartão de crédito, que eu uso o meu cartão de crédito, é ali que eu renegocio as minhas dívidas, ou seja, o banco sabe tudo sobre mim. Quando eu fui para o mercado financeiro, falei, nossa, agora sim eu vou ver o CRM de fato, né? Aquele distanciamento que a gente tinha ali do cliente final, que a gente tem esse fator dificultador ali na indústria, porque você tem o miolo da cadeia do varejo. Falei: "Agora está resolvido". E esse foi o grande desafio e a agenda que me foi colocada naquele momento, né. Primeiro fazer um rebranding, né, o Banco BV, né, trazia ali o seu conhecimento de marca da BV Financeira, né, líder em financiamento de veículos usados, há mais de 30 anos nesse mercado, mas numa visão muito transacional com esse cliente e considerando toda a evolução do mercado financeiro, o surgimento dos neobanks, né, instituições que provocam essa experiência com o cliente, a gente tinha que ressignificar o nosso negócio, diversificar os nossos negócios, e a gente não conseguiria fazer isso sem trazer o cliente para o centro do nosso negócio, e você não consegue trazer o seu cliente para o centro do negócio se você não trouxer CRM para essa conversa. Então, como você colocou no começo, né, CRM não como uma ferramenta de gestão e disparo, aquele velho e bom CRM que enche a nossa caixa de mensagem ali no nosso e-mail, que não faz sentido para mim, mas um CRM que de fato esteja no contexto de relacionamento e de CX como um todo dessa experiência do cliente. Esse é o nosso desafio. Muito legal. A gente acredita muito na capacidade, de fato, de combinar o melhor do processo criativo do marketing, daquele marketing que a gente conhece de como leva o posicionamento, como desperta o interesse. Mas para o contexto de hoje em dia, quando a gente fala de conhecer o cliente, dados, da capacidade que a gente tem, especialmente num banco, né, que foi o que você falou, o banco tem uma frequência de relacionamento que muitos segmentos sonham em ter Uhum. com seus clientes.
Então a gente tem a capacidade hoje de combinar o marketing criativo com marketing cada vez mais analítico. E como que para você, acho que quando a gente pensa nessa sigla do CRM, que a gente sai então desse CRM ferramental para um CRM estratégico, para uma visão de dados e entendimento do cliente estratégico, o que que essa sigla se tornou para você? E acho que ao longo da sua trajetória, especialmente agora no BV. Como é que a gente entende, né? A gente entende que primeiro você tem que trabalhar a cultura da instituição. Então, a instituição precisa compreender o que significa trazer o cliente para o centro desse negócio, né? Então, quando caso do mercado financeiro, né, as estruturas muito verticalizadas, né? Então, eu sou responsável por cartão, você é responsável por conta corrente, meu colega é responsável por investimento, mas o cliente é o mesmo. O cliente que transaciona cartão, o cliente que transaciona conta, o cliente que transaciona investimento é o mesmo cliente. Qual é o papel aqui da cultura? Fazer com que o time de produtos compreenda que esse cliente é o mesmo e que essas jornadas elas são intercaladas, né? São jornadas que se somam ao longo do ciclo de vida dele dentro da instituição. Então começa primeiro por um aculturamento de toda a instituição para compreender que aquilo gera valor, né? Porque isso aumenta o LTV, mantém o cliente se relacionando mais comigo em todas as etapas da sua experiência. Fácil, fácil não é, né? E para isso você precisa de uma segunda etapa, que são os nossos processos. E dentro de processos eu vou acoplar aqui o ambiente de dados, né? Quando eu tenho estruturas verticalizadas de produtos, cada estrutura de dados desse cliente vai para uma determinada camada. Então, a primeiro grande passo que a gente deu no BV foi uma estrutura de tecnologia de CDP, né, Customer Data Platform, uma plataforma que unificasse os dados daquele nosso indivíduo num único lugar, né? Então, não basta você ter dado. Sim, o mercado financeiro tem muito dado. Esses dados precisam estar estruturados e disponíveis para uso e consumo na segunda etapa, que é toda a construção dessas jornadas de comunicação. Hum. Eu preciso falar com ele num primeiro momento, eu preciso falar com ele num momento sobre cartão, sobre investimento ou sobre conta. O que que eu falo primeiro? Os dados precisam me dizer o que eu falo primeiro, né? Essas variáveis de dados e o time, né? A gente tem cientistas de dados disponíveis, né? Em algo que a gente batiza como hub spoke, né? Você tem um hub de dados que são os governantes dos nossos dados e você tem os spokes de dados que estão distribuídos dentro de toda a organização para que a gente consiga de fato, entender as necessidades desse cliente e distribuir essa jornada, seja ela de comunicação, com CRM, seja ela de experiência, com base naquilo que eu conheço do cliente, né? NBA, né? A próxima oferta, a próxima ação para esse cliente. E o nosso sonho, né? Quando a gente olha para o moonshot, é o NBX. Né, qual é a próxima experiência que eu gostaria de fornecer para esse cliente? E aí finalizo com um terceiro elemento, né? Cultura, processos e tecnologia. Quais são as suas tecnologias que você vai utilizar para poder, fazer gestão de tudo isso num ambiente que te permita ter controle, governança, segurança desses dados. A gente lida com informações sensíveis, a gente lida com o patrimônio dos nossos clientes, né. Então, a escolha dessas ferramentas, eu acho que essa é a etapa mais desafiadora que a gente está vivendo hoje com o surgimento da AI, porque cada dia eu chego no meu e-mail, tem muito CRM olhando para a Cláudia, um e-mail, uma nova tecnologia, né. Então você acabou de escolher uma, já vem um outro, bate na tua porta e fala: "Cara, não é mais essa. Agora você precisa usar essa e mais essa, e essa e mais essa". Tudo aquilo que a gente vê, né, a gente estava falando do download do South by, que as tecnologias antes demoravam 1 ano, 5 anos para mudar, 3 anos para mudar, 1 ano para agora um dia. Você dorme com o ChatGPT de um jeito, você acorda, ele está de outro jeito. Hoje mesmo ele está com uma funcionalidade nova dizendo que o sistema de imagens, de geração de imagens dele mudou e que ele está melhor, e mandou eu testar ali, e realmente melhorou. Muito legal, muito legal. Você trouxe já aspectos de toda essa movimentação interna para habilitar tudo isso, né? Para habilitar essa transformação de um CRM estratégico, de uma visão de entendimento, antecipação de comportamento do cliente mais estratégico. E acho que eu, como consumidor, como cliente de bancos, acho que cada vez menos a gente está disposto e tolera aquelas relações que são frias e transacionais, né? Que, por exemplo, você acabou de, por exemplo, fazer um investimento e você recebe um e-mail, um push falando que de uma oferta de crédito, por exemplo. Então, de fato, cada vez mais essa inconsistência incomoda, né? E quando isso acontece uma, duas, três, 10 vezes, você acaba perdendo, como indivíduo, como consumidor, a gente acaba perdendo um pouco a confiança na relação daquela marca que está prestando o nosso serviço.
Então é muito legal ver tudo que tem que acontecer para habilitar essa transformação que vocês estão liderando no BV. E as É, conversas que você precisa puxar dentro da organização, porque isso demanda trade-off. Porque se o Bruno é um bom cliente para o meu cartão, com certeza você é bom para empréstimo pessoal. E com certeza você é bom para financiamento, porque você é uma pessoa que está com o nome ok, você tem um poder de consumo bacana, então você é bom para mim, você é bom para o meu concorrente, você é bom para todo mundo. Então, eu não chamo nem de trade-off, essas escolhas e priorizações a gente como CRM e a nossa estrutura de gestão de clientes precisa dizer que a próxima etapa do Bruno, que acabou de ser pai, ou que está com um bebê pequeno em casa, é comprar fralda. Ele está precisando de limite de cartão, porque ele vai ter maior spending de cartão, ele vai gastar mais no cartão. E agora não é hora do Bruno, né, com o Open Finance, não é hora do Bruno investir mais. E esse é o maior desafio, porque são escolhas, são priorizações que você precisa fazer e demonstrar para a organização que valeu a pena, que disparar todas as comunicações ao mesmo tempo para o Bruno, na tentativa e erro, o tal do tiro de canhão para acertar a mosca, não faz mais sentido nesse novo cenário, porque o Bruno espera que eu saiba o que que ele precisa agora, porque ele disponibiliza todas essas informações para mim. e aí que eu queria tentar aprofundar um pouquinho com você, e entender um pouquinho mais no seu papel, porque tem tudo que a gente, como cliente, e quem está acompanhando o Banco BV, por exemplo, enxerga da porta para fora, Uhum. enxerga o que vocês estão levando para o cliente, o que vocês estão se transformando, desde a marca, do rebranding que vocês fizeram, até todos os canais digitais e que vocês estão evoluindo. Mas como que tem sido o seu papel? Quais são os desafios para você conseguir dar o start nessa mudança? O que que vocês estão. Você falou um pouco de desafios técnicos, né? Mas como que vocês estão liderando essa mudança como diretores? Alguém que tem o seu papel, a sua posição. Como que você consegue fazer para levar todo mundo com você e conseguir estar alinhado numa mesma visão? Acho que esse é um desafio que as pessoas gostam de ouvir. Tem curiosidade para saber alguém na sua posição como faria. O desafio da diretoria é primeiro garantir que toda a diretoria está na mesma linha. Não adianta a Cláudia ter uma meta de ampliação de LTV, né, de diminuição de churn ou de aumento de engajamento e relacionamento, de MAT 30, seja lá o que for, e o meu colega, né, o meu par, com meta somente de produção de negócio. Então, eu acho que o papel da diretoria é o alinhamento desse discurso de uma instituição que se predispõe a ampliar o relacionamento com o seu cliente, e isso a gente faz por meio de metas, sejam elas compartilhadas, né, entre os diretores e depois disseminadas, né, distribuídas em todos os gestores que estão abaixo, os times, as squads que estão conduzindo, ter garantia de que os OKRs das squads de fato possuem ali indicadores de cliente, né? Porque se eu tenho só indicador de entrega, de subida de feature, de subida de produto numa squad de tecnologia, não importa a qualidade da experiência que ele está entregando, importa que ele subiu aquele produto, né? Então, esse é uma mudança, por isso que cultura, pessoas, e metodologia, né? No caso do BV, a gente adotou a metodologia ágil como um pilar que é parte da nossa estratégia para desenvolvimento das nossas jornadas e dos nossos produtos, ela é fundamental. Mas a diretoria ela precisa estar muito alinhada, muito alinhada. É igual quando a gente fala de reposicionamento de marca. Reposicionamento de marca não é uma campanha bonita para ganhar Cannes. Está longe de ser isso. Não basta eu ganhar Cannes, Cláudia vai ficar muito feliz como profissional de marketing, meu time vai ficar muito feliz como profissionais de marketing, se o meu cliente lá na ponta tá pé da vida comigo. Que campanha linda que você fez, mas que porcaria de produto que você está entregando para mim, né? Então, é a mesma coisa quando a gente fala aqui de visão de engajamento e relacionamento com o cliente. Não basta também eu ter as melhores tecnologias se a minha operação ela não está voltada para a melhoria do relacionamento com o cliente. Não adianta, a tecnologia não faz nada, né, você ter a melhor tecnologia de CRM ali estacionada é como você ter uma Ferrari e você está colocando álcool na Ferrari, ela vai empapuçar para sair da garagem, vai empapuçar para sair da garagem, vai custar muito caro para você manter esses profissionais, para você manter essa tecnologia dentro de casa, e não vai funcionar, não vai trazer resultado. Né, e não trazendo resultado, e CRM tem sim um papel fundamental de tudo isso no final não é só para deixar o cliente feliz, é um cliente feliz gera mais negócio comigo, um cliente satisfeito gera menos negócio comigo,
né, a gente está agora com um grande desafio de mensuração do o economics do NPS. Quanto vale um cliente feliz para o BV? E quanto não, né, o quanto eu perco com um cliente insatisfeito. Muito legal. É. Putz, é muito legal acompanhar, né, e você saber inclusive quanto que eu posso investir na evolução de satisfação do cliente realmente, porque quanto isso retorna para o negócio, né. Então, de fato, ter essa relação, acho que é a alavanca dos sonhos para todo mundo, né. Saber a cada R$ 1 que eu invisto em tecnologia, em CRM, em marketing, quanto que isso aumenta a satisfação e quanto isso retorna para o banco, muito legal. Curioso para saber como vocês vão É, seguir. é o ROI do Sim. CRM, né, e é o LTV. No final do dia, a gente está falando de LTV, o quanto que esse cliente me trouxe de mais valor com base em tudo aquilo que eu melhorei na experiência dele. E CRM, eu acho que, olhando, eu fui DBM em 1900, não vou falar 1900, mas 2002, mas eu fui DBM, né, que era aquela coisa de gente SQL, você vai lá, puxa aquela base, dispara para todo mundo, reza para Deus, acende 3 velas para que alguém clique naquele e-mail, para alguém que é pra não tinha nem SMS naquela época, não posso nem falar isso, mas na mala direta, que alguém abra aquela mala direta, porque existia isso Uhum. naquela época e funcionava, viu. Aliás, tem um time discutindo a volta da mala direta, porque tem uma concorrência muito grande na minha caixa de e-mail, mas na minha caixa do correio já não tem mais. E existe bastante essa conversa aqui, foi falado inclusive no South by Southwest, resgate de algumas ferramentas de marketing que foram abandonadas, mas também não enche a caixa de e-mail dele do correio com um monte de besteira que não vale a pena, né. Mas voltando no nosso tema, eu acho que é isso sim, não é ou, é e. É CRM como parte da jornada do cliente. É CRM como parte da esteira da experiência de um produto digital, no nosso caso, o aplicativo. CRM é parte, ela não é uma área que está ali esperando ser acionada. No momento em que eu estou construindo uma experiência, eu já preciso determinar, junto com o time de produtos, né, com o PM, o head daquela experiência, investimento, por exemplo, que quando a Cláudia colocar um dinheiro X, a Cláudia vai migrar para esta jornada de relacionamento. Já o Bruno, que colocou um dinheiro Y no produto H, vai migrar para outra jornada de relacionamento. E assim consecutivamente, ou seja, o trabalho ficou muito mais complexo, e aí entra a tecnologia. Existem N ferramentas hoje, né? A gente tem um parceiro de CRM, uma das maiores instituições, né? Eu posso até falar, a gente usa Salesforce hoje, e o grande ponto hoje com a Salesforce é como é que eu tiro o maior valor dessa grande ferramenta que eu tenho na casa. Porque se eu fizer jornadas apartadas dentro do Salesforce, ele permite que eu faça exatamente isso que eu falei, né, que é o tal do Journey Builder. Então o Bruno vai caminhar para cá, a Cláudia vai caminhar para H. Se eu não construir a jornada pensando desta forma, eu faço um empilhamento de disparos nesse cliente. E aí você vai continuar pé da vida comigo, vai falar: "Ah, mas não, pô, não era isso que eu queria agora. Pô, acabei de investir 100 moedas e você quer que eu pegue empréstimo de 100 moedas, né, aonde que você entendeu que eu queria empréstimo, né, qual foi essa etapa da minha jornada. E aí só para finalizar aqui no meu pensamento, existe algo que é magnífico no universo digital e que os marqueteiros e os CRMers ainda estão aprendendo, que é Analytics, né, que no BV a gente tem uma frente dedicada, porque a gente batizou como Jobs to be done, ou seja, Uhum. quais são os trabalhos que aquele, né, ou quais são as jornadas que aquele meu cliente vai cumprir e o que que eu aprendo com essa jornada. Porque o NPS ele é um baita do indicador, é um indicador que a gente acredita, a gente tem meta de NPS, mas tem aquele NPS que é o NPS silencioso, que é o ficar pé da vida quando o Pix não vai. Ou quando a tela dá erro, ou quando eu preciso clicar em 5 botões, quando eu queria só clicar em um para fazer uma tarefa que ela é simples. E esse é o nosso próximo grande passo Que dentro do legal. banco, né, como é que a gente usa Analytics não somente para mensurar, qual é o desempenho dos meus produtos, mas qual é a experiência e satisfação que o meu cliente está me dizendo que está tendo, dentro dessa análise de dados. De novo, dados, 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 dados. Olha, você trouxe tanta coisa que eu conseguiria pegar aqui uma linha de cada uma delas, a gente passaria, cara, daria pra gente fazer uma linha para cada uma delas, mais um videocast para cada uma das frentes que você trouxe. Porque é muito legal, você começou falando de alinhar incentivo. Então as pessoas, você, seus pares, diretores, todo mundo alinhar incentivo para chegar no mesmo lugar, no mesmo objetivo.
e isso habilitar a transformação que vocês querem fazer. Mas tem de fato também todas as ferramentas e toda a operação que isso precisa acontecer, os habilitadores de tecnologia, e muito legal ver como você falou eu tenho que ter clareza de qual a minha intenção com esse cliente, né? Então, esse cliente, ele pode começar com um produto, mas eu quero saber, olha, para esse perfil de cliente, talvez o próximo passo não é o financiamento de veículo, o próximo passo para ele são outros serviços, é o cartão agora, ou é o seguro. É, é, então é muito legal ter essa intenção do negócio para que todo mundo não chova as ofertas para esse mesmo cliente no mesmo momento. Você falou das jornadas no Salesforce, eu já fiquei imaginando como que deve ser a loucura para orquestrar diferentes jornadas para diferentes perfis de clientes. Daí eu queria, assim, entre tudo que a gente poderia explorar, queria entender um pouquinho mais sobre a gente aqui na WIMI, a gente aprendeu muito que tudo que a gente vai levar para o cliente tem a intenção do negócio, tem a nossa estratégia, o que vai trazer resultado, e tem que estar alinhado com o comportamento, o que a gente entendeu da jornada dele, o que a gente entendeu do comportamento. A gente passou por muito tempo, até de uma maneira um pouquinho romântica, entendendo que a jornada do cliente era a gente ia lá, conversar com o cliente, desenhava a jornadinha na parede, e via qual era o próximo passo. E hoje a gente tem dados de uma maneira muito mais pragmática, lógico, sempre combinação de qualitativo, quantitativo é importante, mas queria entender como que vocês têm olhado para a jornada desse cliente? Como que vocês têm buscado com dados entender o comportamento dele? E no final das contas, como que isso direciona algumas decisões de vocês? Isso já mudou alguma decisão porque vocês entenderam o comportamento do cliente, que a jornada deles era diferente do que vocês imaginavam? Ou de fato que a jornada poderia ser melhor do que vocês estavam propondo? É, muda tudo, né? Muda inclusive o design organizacional da instituição, né? Que também a gente passou por isso lá no banco. Porque se eu, Cláudia, era responsável até então por vender financiamento, meu papel era até ele assinar o contrato. Assinou o contrato, o cliente começa a pagar a parcela, não me importa qual é a experiência dele dali para frente. Se ele recebeu o boleto, se ele não recebeu o boleto, se ele teve dificuldade para acessar o aplicativo porque ele queria renegociar essa dívida, não é mais meu papel, porque o meu papel até então era disponibilizar ali uma experiência, né, com tecnologia que fizesse esse cliente fazer essa aquisição desse produto de financiamento, pegando o nosso principal negócio aqui como Uhum, exemplo. Por que que eu começo por mudança no design organizacional? Eu preciso fazer com que o owner de produto olhe para o end-to-end da jornada. Você não vai olhar somente para o cliente que encontrou o seu carro, fez uma simulação de financiamento, assinou o contrato de financiamento e acabou. Você vai olhar que depois que ele assinou o contrato de financiamento, ele teve que entrar no aplicativo, ele teve que baixar o boleto dele e ele teve que pagar esse boleto. Só que o pagar o boleto não é mais da jornada do PM de financiamento de veículos. Ele vai entregar essa etapa da jornada para o coleguinha ao lado, para o PM ao lado, que cuida de pagamentos. Que precisa pegar a oportunidade que a gente tem nessa jornada, que é como é que eu convenço esse meu cliente a pagar comigo? Porque pagar aquele boleto, ele pode pagar em qualquer lugar. Qual é a proposta de valor que está por trás para que ele pague com o banco? Né? Então, a mudança do nosso design organizacional, ela vem fazendo com que a gente tenha insights olhando para toda etapa da jornada que esse cliente vai cumprir. Porque eu não sei se vocês, mas eu falo aqui da minha dor. Às vezes eu entro num aplicativo do mercado financeiro e parece que eu estou pulando de galho em galho. Eu falo, nossa, mas estava assim, de repente agora está assado. Parece que agora eu mudei de sala. Eu não mudei de sala, eu só saí daqui de pegar a minha fatura do cartão e fui pagar na etapa de pagamentos e uma coisa não estava relacionada à outra. Ah, por quê? Porque a pessoa de cartão ela não cuida de pagamento, então ela não tem que se importar. Não, ela tem que se importar sim. Ela tem que importar sim, porque esse cliente, ele está pagando uma fatura que é da sua etapa da jornada. Ah, mas a etapa de pagamento não é minha. Não importa, você tem que se importar sim. E aí eu acho que, acho não, né? E aí tem um papel fundamental da área de UX, né? A área de UX do olhar dessa experiência e dessas jornadas integradas, né? E no banco ela fica alocada dentro da área de produtos, ela está uhum. ao lado de produtos, seja como chapter dentro da squad, ali criando de fato as telas, a experiência, seja na consolidação da visão do canal.
do papel do canal como um todo, porque se você não tiver a governança do canal, vira esse galho em galho, vira como se você entrasse numa agência bancária e falasse: "Putz, nossa, mas nessa sala aqui era tudo amarelo e tinha que dar pirueta, e na outra sala ali eu tenho que né, putz, tem que trocar de roupa para poder entrar, porque é outro mundo", né. Então, eu acho que o papel da área de UX aqui, ele é fundamental para fazer essa visão integrada de todas as jornadas. E CRM está aqui embaixo, ó. CRM está olhando para todas essas jornadas, falando: "Ora bolas, o que que eu falo primeiro para esse cliente?", né. E aí tem um elemento maravilhoso, que é a inteligência artificial no meio de tudo isso, né. Você não me perguntou, Eu mas estava na ponta da estava língua, na era a próxima, mas manda ver, ótimo, eu estou muito curioso é. para saber, porque no final das contas a gente está falando, já é tão complexo orquestrar tudo isso, vai de maneira manual, de maneira então agora ainda vem a inteligência artificial. É, e que bom que ela vem, porque esse processo manual, essa manualidade, né, que a gente tinha, né, ou manuático, porque a gente fala é quase automático, né, mas eu continuo fazendo seleção de base ali, no final do dia tem alguém apertando 3 botões. A inteligência artificial faz pra gente. Mas vai acabar o time de DBM? Vai acabar? Não vai acabar. Esse time vai estar muito mais disposto, né, e à disposição para poder fazer as análises daquilo que a gente não está vendo. Deixa a AI fazer. Ela tem uma capacidade de interpretação de dados, né, uma velocidade dessa interpretação desses dados que a gente não tem. E que bom, deixa ela fazer, deixa ela me dar elementos de insights, né. Então o que a gente vem desenvolvendo nesse sentido, buscando a hiperpersonalização em massa, né, porque eu acho que hoje a gente fala muito, mas a gente vê muito pouco. Mesmo quando a gente olha para os players nativos digitais, né, como os streamings, tal, eu sei que por trás tem um entendimento de que a Cláudia gosta mais de drama. Eu sei que ele está entendendo, mas talvez alguém que gosta de drama como eu esteja vendo a mesma coisa, né. Uma coisa é automatizar, né, buscar automatização ali de dados para a entrega da melhor visualização da próxima oferta ou da próxima ação, e outra coisa é, de fato, trazer a inteligência artificial para conversar com a Cláudia. Isso eu ainda estou para ser impactada por alguém que esteja fazendo. O BV está fazendo hiperpersonalização em massa? Ainda não, né. O que a gente está fazendo agora é olhando para todo o nosso stack de tecnologia em martech, para que a gente esteja pronto para. E aí um baita dificultador, qual ferramenta que você escolhe? Já Tudo tem falei que ser isso. open source, porque hoje é GPT, é Gemini, é Vertex, amanhã surge mais uma, né, visto o DeepSeek surgiu recentemente, todo mundo achava que ia tomar e no final não é bem assim, mapar o mercado, né, então a gente está num momento agora, principalmente ali o meu time de martech, com muita dificuldade, né, de fazer as escolhas né, e dificuldade não é por incompetência, aonde você vai apostar de fato? Aposta um pouquinho, faz uma POCzinha aqui, faz uma POCzinha acolá, funcionou? Escala. Faz outra POCzinha assim, não funcionou? Para. É muito desafiador, assim, porque cada dia é uma tecnologia nova, mas eu não tenho dúvida que a inteligência artificial ela vai melhorar os nossos processos, os manuáticos, que a gente Uhum. achava que já estava tudo automatizado, mas no final do dia ainda tinha um manuático ali. Tem a vertente dos agentes, né, então eu também toco ali à frente da house, né, de toda a Uhum. parte de construção dos nossos criativos internamente, e a inteligência artificial ela tem uma capacidade de avaliar a resposta a uma determinada comunicação numa velocidade, gente. Isso que eu ia perguntar, eu queria dar um pouquinho mais de cor aqui pra gente, porque a gente gosta de saber dos casos de uso que vocês estão fazendo e que aplicações que vocês estão testando ou que vocês estão levando para o cliente ou para dentro mesmo em eficiência operacional das construções, que você está gostando, que você está apostando ou que você está ficando mais empolgada com os resultados. Tem alguma que você pode compartilhar com a gente? Hoje a gente está usando modelos de LLM, né, de conversacionais Uhum. ali no atendimento, né, então a gente já vem desenvolvendo, o nosso novo bot, né, numa vertente conversacional, usando inteligência artificial para isso. Qual é o desafio aqui? De novo, dados sensíveis e segurança de dados, né. A inteligência artificial, ela alucina muitas vezes, então você tem que colocar os gates ali para que ela não fale algo que você não oferte, para que ela não gere mais dúvida daquela dúvida que o cliente já tem, né. Por outro lado,
O mercado financeiro é um mercado Uhum. muito regulado. E que bom que ele é regulado, que bom que a gente tem toda essa regulação em benefício, dos correntistas, né, e investidores. Que bom que ele é regulado. Subir toda essa regulação para que a inteligência artificial, compreenda todos os bloqueios que ela tem, até onde ela pode ir, isso a inteligência artificial faz em segundos. E isso é um elemento que antes a gente demorava, posso até dar um case aqui na House, a gente demorava em torno de 15 a 20 dias para aprovar uma peça conceito, não desdobramento de peça, que automação de marketing já se faz há muito tempo, Sim. mas para aprovar uma peça conceito, um posicionamento de produto. Se eu já tenho dentro dela, né, que é o que a gente vem fazendo, todos os podes e não podes, né, os do e don'ts ali da regulação, ela já vai criar praticamente aprovada. Então eu diminuo de 15 dias para meia hora, para 40 minutos. Ah, mas deixa de passar pelo time de compliance, pela aprovação do jurídico, um novo posicionamento, um novo posicionamento de produto? Não necessariamente. O jurídico vai estar lá, mas ele também tem a ferramenta de inteligência artificial pra como uma validadora. E elimina uma coisa aqui que é muito do achismo, né. "Ah, eu acho que", ao invés de falar "para", é "vai", enfim, tira um pouco do achismo. Por que que tira o achismo? Eu testo muito rápido. Tô com dúvida se é amarelo, se é verde ou se é azul, põe as 3. Foi azul, devolve isso para a inteligência artificial, ela automaticamente já vai criar mais peça azul para você. E sobe isso numa velocidade muito mais rápida, né. Então, o nosso viés, óbvio, eficiência é bom, ela traz eficiência, mas o nosso viés não é eficiência necessariamente de pessoas, de cortar a house, de tirar as pessoas da do ti do de criação, muito pelo contrário, é que eles estejam mais disponíveis para buscar novos insights de posicionamento. Para aquilo que traz mais impacto no É cliente. isso, é isso, Poxa. exatamente, exatamente. Exemplo que a gente está fazendo com a WIMI, né, no nosso site, putz, tem um blog gigantesco, repleto de informações. Como é que a gente transforma todo esse meu blog num ambiente conversacional? Se todo o meu conteúdo já está ali, já está aprovado, está de acordo, põe para o cliente conversar. E não é bot. Deixa o cliente conversar. Deixa ele conversar. É, a gente acredita muito na capacidade das interações conversacionais mudarem o jogo no relacionamento com o cliente. Lógico, tudo isso tem muito cuidado. Tem que ter muito teste, muita capacidade de entender o cliente e de controlar a tecnologia por outro lado. Então, muito legal. Putz, assim, acho que muito bacana ver todas as verticais e todas as dimensões de gestão do cliente, CRM, que vocês têm trabalhado e que você está liderando hoje. Acho que queria saber um pouquinho mais da sua trajetória, antes de pedir uma dica para você, com quem tá para quem está na área. Você tem uma trajetória que é super legal, a gente explorou ainda há pouco ela. Queria entender que você tem você fala muito sobre equidade, sobre putz, as pautas de ESG para dentro do banco e como uma referência para a gente acompanha tudo que você tem falado. Queria entender na sua trajetória, como que você se desenvolveu como uma liderança, qual o perfil de liderança que você acredita, qual o seu estilo de liderança e como essa trajetória foi moldando a liderança que você é hoje. Boa. Eh Qual é o meu perfil de liderança? É o meu perfil, né, e eu costumo escutar, eu estou à frente, né, e acho que eu preciso devolver para a sociedade tudo aquilo que eu aprendi com a sociedade, para que outras mulheres, né, consigam, não chegar onde eu cheguei, porque chegar onde eu cheguei é a minha história. Eu costumo dizer muito isso para as mulheres, né: "Ah, você para mim é uma inspiração". Eu falo: "Espera lá, deixa eu te contar essa minha história", porque ela não foi fácil chegar até aqui, né. Hoje a Cláudia, de fato, está numa posição de direção do mercado financeiro, um mercado que vem se ressignificando com o papel da mulher dentro desse setor. É um setor não é machista, é um setor predominantemente masculino. Mas não machista, né, que as mulheres não estavam ali, e hoje elas já estão ali. Então você vê as instituições financeiras hoje com metas de equidade, né, com metas de diversidade dentro da sua agenda, compromissos globais firmados, com o Pacto Global, como é o caso do Uhum. Banco BV, numa agenda de sustentabilidade, porque a agenda de sustentabilidade num banco, ela sempre foi muito forte. A gente tem uma política de responsabilidade socioambiental no fomento de negócios que sempre existiu.
de novo, o mercado regulado, né, para a gente ter certeza de que a gente está emprestando dinheiro para instituições que de fato têm ali todo o seu programa de sustentabilidade para, né, não somente extrair do meio ambiente, mas devolver para o meio ambiente. Então, isso já existia como na vertente de negócio. E na vertente social, né, dentro do BV, foi onde a gente mais avançou, seja naquilo que é a nossa responsabilidade perante a sociedade, quando em momentos de Covid, né, o BV foi um dos grandes bancos doadores, né, a importância do mercado financeiro ali no momento da pandemia foi fundamental. A velocidade com que o mercado financeiro e a responsabilidade do mercado financeiro, dada a grandeza de resultado que o mercado financeiro, e aqui eu incluo os concorrentes, né, todos os players, eh no pilar ali de construção de hospital de campanha, compras de equipamentos, eu me vi fazendo call com a China, comprando, respiradores, né, me vi ali patrocinando em conversas com o Hospital Sírio-Libanês para que a gente ensinasse os médicos, né, via online, para que os médicos aprendessem a fazer intubação, porque grande parte dos médicos no Brasil, uma coisa de aqui em São Paulo, né, e outra coisa é você ir lá no Oiapoque, né, um médico residente que nunca tinha feito uma intubação na vida. Então, eu acho que isso só reforçou que essa agenda de sustentabilidade no mercado financeiro, ela é de extrema importância para devolver para a sociedade tudo aquilo que a sociedade gera para o mercado financeiro, né? Eu trabalho em um dos setores de maior geração de resultado financeiro, né, de lucro Hum. líquido. A gente vê lucros homéricos e que bom, só que a gente precisa devolver isso para a sociedade. E a gente devolve dessa forma, né? Seja na construção de projetos sociais, seja fazendo dentro de casa, né, a busca por 50% de liderança de cargos femininos, né, dentro do banco, a equidade de pretos e pardos, né, a gente ainda está devendo para a sociedade no nosso bloco de colaboradores como um todo, não somente na liderança de pretos e pardos, mas a gente ainda está devendo aqui na base. O meu banco não representa a sociedade a qual eu vendo o meu produto, ela precisa representar, né. Então isso é muito do nosso papel, ao nosso tempo e muito endossado pelos nossos acionistas, né. O BV tem o Banco do Brasil e a Votorantim como acionistas, né, o Banco do Brasil é reconhecido mundialmente como um dos bancos mais sustentáveis do mundo, né, e a Votorantim é uma empresa centenária, né, a gente está aqui isso aqui é a prova disso, de como ela devolve para a sociedade aquilo que a sociedade, gerou de recurso, né, financeiro e positivo para ela. Então está muito na nossa essência, e dos nossos acionistas. Eu tenho muito orgulho dessa agenda ESG. E no final, governança para tudo isso, né, metas. De novo a gente bate nas metas. O que move uma instituição, o que move o ser humano é onde você tem que chegar. A gente desde pequenininho é assim, passa de ano você não tem que tirar uma notinha lá, então não passa de ano, mesma coisa, metas, compromissos. Compromissos claros, a gente entrega essa meta. Que bacana ver capacidade de gerar impacto no seu papel, dentro da instituição que você está, do segmento, da indústria que você está. Você entende muito bem o contexto e a sua responsabilidade perante todo ele, o impacto que você consegue naquilo que você controla, naquilo que está nas suas mãos. Muito legal e parabéns por tudo que vocês estão conduzindo. E eu não falei sobre Hum. mim, falando aqui um pouco sobre mim, eu comecei aos 17 anos, após uma gravidez aos 16 de gêmeos, então eu tenho filhos de 32 anos, eu fui avó aos 36 anos, então eu já tenho neto. E eu fui para o mercado de trabalho em busca de uma oportunidade ali financeira que me ajudasse a pagar minha faculdade. Eu era operadora de telemarketing na Editora Abril, saí como diretora de marketing da Editora Abril, mas entrei como operadora de telemarketing. Meu codinome era Pérola. Quando eu entrei na Editora Abril, fiquei ali na Abril por 14 anos, na minha trajetória como um todo, foi a minha grande escola, e é engraçado que diversidade é um tema que nunca foi uma pauta da Abril, porque a Abril sempre foi uma instituição muito diversa, né, seja pelo lado da publicidade, seja pelo lado das editorias, eram diversas editorias, de moda a notícias, né, de moda a carro, a saúde, né, então a diversidade de temas, ela me proporcionou ser uma pessoa muito abrangente, ser uma líder muito abrangente. E aí, como fonte de inspiração, quando as pessoas falam: "Ai, eu inspiro tanto em você, Cláudia, tal, tal, tal", seja você mesmo, a sua essência.
né, a gente se adapta aos ambientes de trabalho que a gente está inserido, mas a gente não pode perder a nossa essência, né. Eu ao longo da minha trajetória como profissional, eu sempre escutei muito isso no meu feedback: "Eu admiro que você é você mesma". Eu falo: "Gente, mas eu deveria ser outra coisa? O que que eu deveria ser que não eu mesma?". Porque se eu não sou eu mesma, o meu trabalho não será aquilo que eu acredito, porque eu não estou sendo eu mesma, né. Então essa minha essência, ela sempre foi um grande motorzinho para mover a Cláudia. E o porquê disso? Porque eu sempre tive que me apresentar, eu falo: "Não existe a Cláudia", eles: "Ah, mas como é que é a maternidade, o trabalho?". Não existe o meu trabalho sem maternidade, porque eu já entrei no mercado de trabalho mãe. Tinha 16 anos, não existe, né. Os gêmeos sempre estiveram ali, depois veio a minha filha Giovana, depois o Pedro, eu casei, eu tenho 4 filhos, 2 netos. Então a maternidade ela sempre esteve presente dentro da minha trajetória e me trouxe muita vulnerabilidade, muita, muita. Já sofri pra caramba, já tive um burnout, muitas vezes eu fui muito para o lado do trabalho, e aí eu olhava para casa e falava: "Ih, tá dando problema em casa, cadê as crianças? Volta um pouquinho para casa". Então esse pêndulo, eu não gosto de falar equilíbrio, a gente tenta buscar o equilíbrio, para mim não existe ele, Contextual, né? existe um pêndulo, a Cláudia é isso aqui o tempo inteiro, né. Mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória, orgulhem-se da sua trajetória, seja ela qual for. E a minha não precisa ser igual à sua e a sua não será igual à minha, né, a gente tem que tirar um pedacinho de cada um. Eu tive líderes que eu me inspiro até hoje, homens e mulheres, tive líderes que me inspirei até para falar: "Isso aqui eu não quero". Tipo, isso aqui jamais serei esse cara. Aqueles escrotos que passaram pela minha vida, né, eu trabalhei numa era onde mulheres tinham que aceitar coisas terríveis, de assédio moral, de vem amanhã tem feedback, vem de regata. Eram brincadeirinhas que hoje em dia não é que bom, né, teve uma geração que lutou muito para que essas conversinhas não fossem mais permitidas nesta mesa, Tá né. bem. Que bom, que bom, que bom. Mas esses líderes me ensinaram muitas coisas, o que eu não quero ser. Às vezes você tem um líder ruim, você olha e vai assim: "Que bom que você está aí, porque isso aqui é uma coisa que eu estou aprendendo que eu não quero ser". E quando você tem líderes inspiradores, gruda nele. Gruda, 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 pede ajuda, levanta a mão, assume que você não sabe. Cláudia, assim, pra gente, pra mim é um prazer poder estar aqui, ouvir da sua trajetória, ouvir do, assim, do que vocês estão construindo e dos caminhos que vocês estão trilhando e dos desafios. Vai ser um prazer receber você quantas vezes for aqui na UIMI, nos nossos diferentes conteúdos e formatos. Primeiramente, eu queria te agradecer. Para mim foi prazer estar aqui, ouvir mais, conhecer mais. Eh, Também agradeço quem está aí ouvindo a gente agora e participando. Saiba que esse episódio do BizHackcast é um dos nossos episódios, que tem alguns com diferentes temas, com diferentes líderes. Deixa pra gente dicas também de quem você gostaria que estivesse aqui com a gente nos próximos episódios do BizHackcast. Por hora, queria te agradecer mais uma vez, Cláudia. Seja muito bem-vinda sempre que você estiver aqui com a gente na UIMI. E agradeço. Deixa uma dica final, você já falou bastante, já deixou bastante dica para quem está ouvindo, mas para quem estiver em CRM, para quem estiver buscando uma carreira no mercado financeiro, vai ser bom que todo mundo que estiver acompanhando a gente te ouça também. Legal. Bom, eu que agradeço o convite. Eu estou prestes a completar meio século, né, vou fazer 50 anos ano que vem. Eh é hora de eu devolver um pouquinho, então contem comigo, meu LinkedIn tá lá, às vezes eu demoro para responder, mas confesso que eu tem dias que eu paro 1 hora do meu dia para fazer a leitura ali de todas as comunicações, pessoas que interagem comigo, né, meninas, mulheres que estão começando no mercado agora, eu me dedico um pouquinho mais e assumo, me dedico um pouquinho mais, porque eu quero puxar, né, uma sobe e puxa a outra, eu faço parte desse movimento e, contem comigo. E para quem está em CRM, é, é difícil, mas a gente vai chegar lá, né. Olhem sempre sobre o copo meio cheio. Lado bom, estamos no centro da atenção da maioria das instituições, seja no mercado financeiro, seja na indústria de serviços, CRM virou, né, os holofotes estão virados para a gente. Dá aquela aflição de que não vai dar certo, é muita coisa, né, peçam ajuda, eu acho que desde que eu assumi CRM, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o leque e falar:
Preciso de ajuda, gente. A gente não vai conseguir fazer sozinho, então a gente precisa conectar todas as áreas aqui. Então peça ajuda, faça benchmark, vai errar, vai acertar e vai dar tudo certo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo BizHackCast.